Vamos falar sobre como as regras cuidam aí dos venenos e das doenças nas aventuras. A gente já deu uma pincelada disso nesse tópico, mas eu queria agora, então, já adaptando um pouquinho, que é o que a gente vê de ponto forte e ponto fraco de venenos e doenças nas regras, nos jogos em si. A gente falou muito da questão do gameplay, da questão de cenário. Vamos falar agora de números. Jesus, você que é um biólogo que testava os parasitas pelo gosto. Como eu falei, no Warhammer, exatamente, existe um deus para isso. Então, ele é um antagonista, um dos principais antagonistas do cenário. Então, é uma coisa muito, muito corriqueira, a doença, a pestilência, o mal-estar dentro de Warhammer. Principalmente com aventuras que são focadas nisso. E a gente tem também, no outro lado, classes também que são mais especializadas em cura, como médico, herbalista, benzedeira, até mesmo magos da academia têm habilidades curativas. Então, se você tem um grupo algo similar a isso, apotecário, alguma coisa assim, dentro do seu grupo, faz sentido ele ter que lidar constantemente com doenças, porque você tem que fazer esse personagem brilhar de alguma maneira, né? Ele não vai ficar ali só analisando o corpo morto, fazendo investigação. Tem que colocar uma galera doente para ele cuidar, fazer umas benzedeiras, colocar algumas coisas que ele possa agir e usar as habilidades dele, habilidades da classe dele, para melhor trazer a solução para as pessoas ali, que essa é a função social dele ali como curandeiro também. Então, para isso já é um ponto positivo do Warhammer em utilização de doenças. E o Warhammer também ele tem o sistema de doenças, isso aí já derivado também da própria existência do Nurgle, que o próprio sistema ele te oferece, além de algumas séries de doenças já pré-preparadas, ele tem uma série também de sintomas. Ele tem acho que 12 sintomas que você pode faça você mesmo. Você pode fazer a doença que você quiser. Tem ali, você junta a quantidade de sintomas, pensa numa maneira de transmissão, num tempo de incubação, todas as características necessárias. E beleza. Você pode criar a sua doença ali baseado na quantidade de sintomas que tem. O grau de letalidade ou não daquela doença também tem nível de resistência, enfim. Você pode criar o que você quiser, o que adaptar melhor ao seu cenário, a sua história, para que faça sentido, para que exista doença e para que faça sentido esses personagens poderem identificar alguma coisa. Pode ser um grande vilão, por exemplo, pode ter uma Griselda no seu cenário que está espalhando doença, você precisa descobrir como, e aí você vai descobrir depois que todas essas pessoas que pegaram essa pústula maledicente que está aí espalhada pela cidade tiveram contato com uma senhorinha lá na feira do domingo e pediram ajuda por causa de Dona Juntos. Então, tudo isso corrobora para que você utilize doenças de maneira mais sabida e de maior eficácia dentro de suas histórias. E veneno, mais ou menos, é a mesma coisa, né? Mesmo rumo. Eu acho que tem um aspecto de que eles continuam funcionando muito bem como plots narrativos, né? Como elementos narrativos. E eu acho que no caso do Warhammer, que é o Warhammer ele não é exatamente, ele não é low magic, ele tá longe de ser low magic, mas eu acho que nele acontece uma coisa parecida porque a magia é mais complexa, magias de cura são mais complexas, enfim. Que é cenários low magic, ou mesmo cenários no magic, sem magia, as doenças ganham uma relevância muito maior. Porque aí é aquilo. No mundo medieval real, as pessoas morria muito mais gente de doença do que morre no mundo de fantasia medieval. Então, quanto menos cura mágica você tiver, mais as pessoas vão depender disso que o Luiz falou. De curandeiro, apotecário, médico, e que são pessoas cujo conhecimento é empírico e muitas vezes é aquilo que a gente fala. Ah, o cara usa uma erva lá que até hoje usam. Sim, mas hoje em dia as pessoas sabem que você não pode esfregar diretamente essa erva. Você tem que fazer um pozinho. O cara lá não sabia. Então você ia melhorar daquela doença, mas você ia ganhar uma urticária. Então as coisas eram mais complexas, mais difíceis. Eu acho que quanto menos cura mágica tiver no seu cenário, maior a chance disso ser uma coisa relevante. Quantos cenários pós-apocalípticos a gente tem de zumbis em que os zumbis surgem de uma doença de zumbificação?
entende? Eu acho que esse é um aspecto que você tem que levar em conta. Que tipo, quanto o enfrentamento a uma doença pode ser feito com facilidade no mundo, para que isso você saiba quanto uma doença pode ser relevante. E mesmo em cenários tipo D&D, dá para você fazer uma coisa do tipo um surto que contamina com uma doença muito contagiosa, que contamina mais do que os acólitos conseguem curar. Uma doença que incuba rápido, que contamina rápido. Então você tem você tem 5 acólitos, mas aí no primeiro dia aparecem 5 pessoas doentes, eles conseguem curar. No segundo dia aparecem 12. Eles curam 5, as outras 7 continuam doentes. No terceiro dia aparecem outras 12, outras 20, e aí o cara começa a perceber que não tem, aí ele vai chamar ajuda, mas essa doença é uma doença rápida. Ela está incubando, ela está contagiando, o acólito pega a doença. Então dá para você fazer um elemento narrativo de pandemia, não de pandemia, mas de epidemia, de surto, em que você consegue dar um peso narrativo maior a isso, as doenças no caso. E veneno é aquilo, veneno é o que você usa para garantir que o NPC morre sem ninguém poder salvar, né? A função do veneno é essa. É o elemento narrativo, é garantir uma morte de NPC pro cara não vai falar assim, não, mas eu vou curar. Não vai. Não funciona assim. Tem um efeito especial e tal. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que, inclusive, e aí eu falo a partir do D&D, eu acho que o D&D quinta edição dificultou mais isso. Eu acho que nos sistemas anteriores isso era mais fácil. O quarta edição e o 3.5, a forma como venenos e doenças funcionavam, com dano de atributo, tornava estupidamente mais difícil você enfrentar os efeitos. Nossa, o estagnado tá aí. Bem-vindo, estagnado. Bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Carioca estagnado. Aqui não tinha pouco? Não. Não tem como cutucar a gente aqui, não. Tem, mas é só tem que conversar direitinho. Tem o negócio do veneno também, que até o Vermelho comentou sobre animais. No Warhammer também tem muitos animais peçonhentos. E aí é aquele negócio, no sistema, no questão de mecânica, cada ataque que aquele monstro dá que causa dano, a pessoa tem que fazer um teste de endurance, e se ela não passar, ela é envenenada. E aí, ela, como a maioria das condições do Warhammer tem graus, ela vai recebendo ataque, ela vai acumulando graus de envenenamento. E aí isso vai acumulando também os efeitos sobre a pessoa. E então existem muitos animais que fazem isso. E é isso que arrebenta se você usar. É o tal da pessoa foi inoculada e depois inoculada de novo, e aí o efeito vai só multiplicando. Agora, o que eu fico grilado com o veneno são as medições de regra para equilibrar algo que é desequilibrado na natureza. Marcelo falou muito bem dito, aliás, quanto a valores de venenos e seus usos. E eu agora vou insistir na facilidade de você encontrar esses venenos. Ou essas doenças. Cara, tem doença que no mundo você pode ser a pessoa mais saudável. Você pode ter os melhores equipamentos existentes na medicina. Que você não dura. Se uma pessoa for picada por uma determinada cobra, não tem pessoa que sobrevive. Aí você fala assim, não, mas no RPG os personagens são heróis, eles têm características heróicas, então eles são quase super-heróis, eles estão acima disso daí. Mas, cara, vamos pensar bem o seguinte, ó, imagina que você é uma pessoa normal, imagina, tá? Não tô falando que você é uma pessoa normal, não. Não se sinta ofendido. Mas imagine que você é uma pessoa normal. E você vê uma cobra peçonhenta, daquelas de cabeça triangular, com olho amarelo, com quase 2 metros de comprimento, ela enrolada com o chocalho da cascavel, tinindo na tua orelha. Você não vai ficar com medo dela? Por que você tem medo desse bicho? Você sabe por que você tem medo desse bicho? Porque se ele te morde, meu amigo, você tem 14 segundos de vida. 14 segundos. Isso é 2 turnos. 2 turnos de vida. Agora, quando um herói vê uma cobra dessa, quem aqui, de verdade, Marcelo, eu sei que mestre já tem 22 anos, que herói vai pelo menos se incomodar com uma cobra dessa? Que geralmente tem nível de desafio meio. Sim. Você pisa no pescoço dela e vai embora. Você entendeu?
Ah, mas é porque o bicho é frágil. Sim, o bicho é frágil. Qualquer herói é capaz de matar uma cobra facilmente. Mas você esquece que o veneno não é assim. Então o que, que o sistema faz? O sistema pega esse veneno e joga lá pra baixo. Porque quem que vai se preocupar com cobra? O personagem de nível 1. Mas o personagem de nível 1 vai ter que fazer um teste CD12 para evitar um dano de 1d4 na força. Então, assim, o meu critério de regras para venenos e doenças é exatamente o quanto eles tiram o real perigo do mundo só porque o personagem teoricamente tem que ser um herói e ele tem que ser de alguma maneira mais. Agora, dá para aproveitar, cara. Dá para você. Quem que tem medo de cocatriz? Meu amigo, se eu sou um guerreiro de nível 2, eu ia me cagar de medo da cocatriz. Se ela encostar em você, você petrifica, cara. É permanente. Ah, mas ela tem nível meio. O lance que você falou mesmo, tipo, é porque um animal é frágil. Sim, mas ele só precisa te acertar um ataque, né? Só. Ele não precisa nem te dar dano. Ele não precisa nem te dar dano. A cobra tem que te dar dano. Tem que tipo, morder. acertar um ataque, inoculou o veneno, daqui a algum tempo você já Já é tá no Elvis. portal de Mor. Foi de Vasco. Eu acho que eles normalmente fazem isso, né? A ideia em venenos, especialmente, é que eles não sejam particularmente perigosos para o herói, mas que ele seja mortal para uma pessoa normal. A grande premissa dele, eu sempre acho que é essa. Esses danos, igual você falou, no 3.5 que era dano de atributo, você tomava lá um D4 de força, beleza. Uma picada que você tomava um D4 de força, ele não matava uma pessoa normal. A pessoa normal tinha 10 de força. Então, no pior cenário, ele ia tomar 4 de dano. Ia ficar com 6 de força. 6 de força. Ok, mas não ia morrer. Agora, no 3. No quinta edição, por exemplo, uma cobra dá uma picada, ela dá um dano peba lá de mordida, mas ela dá mais 2d6 de dano de veneno. 2d6 de dano de veneno é 7 de vida, o dano médio. Um 7 de vida você mata um camponês. Você mata um peasant. Porque eles transformaram os danos de atributo em dano de ponto de vida. Em dano em ponto de vida. Então, e condition, né? Então o cara não tem. Então, assim, eu acho que a ideia, isso que você falou, a ideia é ser mortal para uma pessoa normal. E aí, esse normal é o camponês, é o guardinha, é o rei, entende? Que é uma pessoa que não seguiu uma vida de aventura. E, inexplicavelmente, um líder de uma nação é um cara que se tropeçar, ele... Enfim, o que eu considero, e isso é uma regra que eu adoto, e ela está no Eras, é o seguinte, um veneno, e aí você que está nos ouvindo aí, pode filosofar em cima e meditar e tal. Todo veneno, ele tem um efeito imediato. Imediato. Ele foi inoculado, ele tem um efeito imediato. Ele pode ser fatal ou não, pode ser sentido ou não interessa. Antes dele você fazer um teste de resistência para ele tem um efeito. Normalmente o efeito primário ele é bem leve em comparação ao efeito final, tá? Mas ele dá um efeito. Ele te dá uma febre, uma desorientação, uma fraqueza, dor, alguma coisa você vai sentir. E ele é quase que instantâneo. Depois você tem um efeito secundário. O efeito secundário é aquele que vem violento porque o veneno entrou na sua corrente sanguínea. E aí é quando ele vai ter que ser tratado ou não. Ele pode durar um turno só ou percorrer alguns turnos, onde ele vai debilitar ou não, vai fazer o efeito dele no corpo da vítima que foi atingida. A partir disso, ele tem um efeito terciário. Se ele não foi tratado, combatido, se a pessoa não tomou um remédio, não sofreu a magia, ele vai para o terceiro efeito, que pode ser maior ou menor, mas esse efeito tende a ser permanente. Por quê? Porque a pessoa não tratou. Dali para frente, só se ela passar num teste de resistência, que vai ser mais difícil, mas ela não tem outra escapatória. Porque ela já tomou a picada, ela viu ser picada. Ela não tratou quando o troço começou a inflamar. E aí vai para o efeito terciário, ele complementa o veneno. Então, ao invés de ter os efeitos que normalmente os venenos têm no D&D, que é o efeito primário e secundário, eu sempre adoto um terciário. Aí você fala assim, mas como é que eu posso fazer isso na regra? Às vezes você pega o secundário e divide ele em duas situações, para não ter que inventar nada, não ter que cobrir a regra. Você só adota que ele faz um efeito posterior, tá? Mas isso aí, como eu falei, são adaptações de sistema e aí você escolhe por usar ou não. Agora, eu sou muito irritado com o jeito que o sistema trata as doenças.
Porque parece que o sistema só valoriza as doenças mágicas. É como se doenças, como a gente estava falando mais cedo, né? Como doenças corriqueiras, como sei lá, uma diarreia, não fosse suficiente para matar metade da população. Cara, sabe aquele capacho que você põe na porta de casa? Aquele que você mora num prédio e todo mundo pisa em cima? Eu não estou sugerindo, tá? Mas imagine que você vai lá e dá umas 3 lambidas dele por dia lá pra ver o que vai te acontecer. Ninguém precisou gastar 50 peças de ouro nisso. Você só foi lá dar uma lambida no carpete do seu prédio lá 3 vezes por dia. Você vai ver o que vai acontecer com a tua língua, com o seu sistema digestivo. Vai lá. Então, assim, as doenças, cara, são perigosas. Elas são perigosas.